Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, puta merda, né? 8 horas da noite, vocês estão aqui. Estou muito feliz com o empenho de vocês em serem aprovados nessa disciplina, em aprender, né? Em querer nota, seja lá o que vocês querem fazer aqui. Eu estou muito honrado de dar aqui mais uma aula de sistemas operacionais. Vocês, espero, já tenham visto os dois vídeos anteriores, né? O vídeo de threads e o vídeo de locks. E aqui eu vou mostrar um pouco na prática como funciona, né? Antes de começar, eu tenho uma pergunta importante para fazer. Quantos de vocês já pagaram laboratório de programação avançada? Pessoal que pagou laboratório de programação avançada, essa aula vai ser super light. Porque, eita, todo mundo. Peraí. Porque vocês aprendem threads, né? No threads e um pouquinho de bloqueio, não é verdade? Que inclusive é uma coisa que eu vou mudar, tá? Eu vou mexer provavelmente na grade, porque não faz sentido vocês terem laboratório de programação avançado antes de SO. Por quê? Porque vários dos conceitos que vocês estão tendo que usar lá na marra programando, na verdade, eles têm origem aqui, né? Principalmente nessa parte de programação paralela. Então, isso é uma das coisas que eu vou mexer na grade. Eu não faço ideia de para onde eu vou jogar esse laboratório de programação avançada. Deixa eu até fazer uma consulta para vocês. O quinto período seria muito ruim? Eu tiraria uma disciplina do quinto período, né? Não, pois é, porque pensa assim, aqui eu explico o que é. Pensa assim, em SO você aprende o que é thread, aprende como funciona, pega um negócio bem básico com lock, com variável de condição, que é o que a gente vai ver agora. Em laboratório de programação avançada, vocês fazem tudo, usam monitor, vocês podem pirar o cabeção, né? Aí até para o Barreto poder pegar mais pesado com vocês ainda, né? Então, uma coisa que provavelmente eu vou fazer, eu tenho que. Isso é muito chato de mexer em grade, é pegar alguma disciplina do quinto período e colocar ali. É no terceiro, né? Tô vendo ainda, vou até consultar alguns alunos para ter a opinião de vocês, né? Porque às vezes eu faço uma cagada, depois eu vou ter que desfazer. Mas sempre me incomodou, porque a ementa dele é muito avançada para o ponto que vocês estão. Mas não é sobre isso, não é uma aula do coordenador, né? É uma aula de sistemas operacionais. Então, o pessoal que já manja de thread está super tranquilo, né? Porque aqui eu vou basicamente ensinar o basicão para todo mundo ter o mínimo do mínimo para poder funcionar, e eu vou explicar um pouco de por que as coisas são do jeito que são, tá? Então, esse é o laboratório para dar o kickstart de concorrência. Ô, louco, gente. Pois é, não, isso que eu tô falando. Vou até conversar com ele, porque aí ele vai poder pegar muito mais pesado. Vai ser legal, ele vai poder fazer uns negócios com concorrência. Vocês já vão ter concorrência na cabeça quando chegar lá, ele vai poder correr mais. Vai ser bom. Se for para passar em laboratório de programação avançada, a hora é agora, que depois ele vai ficar mais difícil. Tá? Vamos lá. Então, o objetivo da aula de hoje é bem simples, que é ver como criar programas multithread em C e para vocês, principalmente para quem não viu antes, poder visualizar um pouco o tipo de treta que pode rolar. Lembrando, vocês podem usar o chat, eu estou com o chat aberto aqui, ou vocês podem usar o negócio de levantar a mãozinha caso você queira abrir o microfone. Né? Até para ouvir a voz de algum ser humano, que sempre é bom. Vamos lá. Vamos rapidinho, porque 8 da noite, estou cansado pra caralho, trabalhando o dia inteiro. Vocês também devem estar cansados, né? Tipo, todo mundo aí está com 2, 3 empregos, que eu sei. Não tentem me enganar, né? Todo mundo fazendo freela, né? Para ficar rico. Então, aquela história, eu sei, é tão cansativo para mim quanto é para vocês, mas é para o bem de vocês, né? Então, o que são as threads? Né? As threads em C, eu vou explicar a mais tradicional de todas, que é a thread da biblioteca pthread, tá? Pthread, ela tem esse nome porque ela é uma thread de acordo com o padrão POSIX, tá? Ou seja, é P de POSIX, thread de linha, né? Gostou da thread, né? Botar a língua entre os dentes para fazer o TH, coisa que eu não sei fazer direito, tá? Então, a thread, ela é basicamente o quê? Você tem a sua linha de execução principal do seu programa, e ele faz uma linha paralela de execução, ou seja, você chama uma função, mas a main continua andando onde ela está, essa função roda em paralelo. Na prática, no SO, ela é tratada como se fosse uma espécie de processo. Uma thread não é um processo, por quê? Porque um processo tem características que uma thread não tem. Quer um exemplo? A prioridade do processo. Então, o processo tem uma prioridade global, tem um monte de estatísticas que são sobre o processo.
Então, uma thread é meio que um mini processo que está ligado a esse outro processo aqui. Tá? Então, olha, você não pode tirar uma thread de um processo que nem a gente faz com um fork. Isso não existe. Tá? Então, a thread é basicamente uma função que roda em paralelo com o seu programa. Então, ela é uma função. Em C, ela é uma função normal. O que uma função normal faz? Ela recebe parâmetros de entrada, faz um processamento de dados, daí que vem a palavra, e retorna um valor. Né? Então, ela é uma função 100% normal, uma thread. Nossa, filho. Então, para criar uma thread, basta eu chamar uma função. Essa função se chama pthread, né? POSIXthread, ou thread, sei lá. A pronúncia de nomes de bibliotecas em C é sempre uma coisa muito pessoal, né? Então, eu deixo, tá bem tranquilo. Nos vídeos, eu não tirei nota de ninguém para falar de forma diferente nem nada, fiquem tranquilos, tá? Então, pthread create, mesmo porque eu devo estar errado, né? Printf, não, mas printf eu tiraria ponto. Printf eu tiraria ponto. Aí não, né, gente? Tem um limite para tudo. A thread, o que é? Vamos olhar aqui essa função, ó. Essa função, cadê? Pthread create. Studio não, gente. Tô arrependido de ter dito que eu aceito qualquer coisa. Pthread create é a função que cria uma thread. Ela recebe 4 parâmetros. O primeiro parâmetro é esse pthread t. Esse underline t no C antigo é de tipo. Então é um tipo de thread POSIX, tá? Então ele recebe primeiro um ponteiro para uma thread, tá? Que tem que ser declarado antes, né? Tem que ter. Para que serve isso? Para você para a função que criou a thread ter algum tipo de controle sobre a thread filha, né? É tipo o retorno lá no fork, não tinha um retorno, o pai não recebia o PID do filho, né? Aqui é um pouco mais avançado. Você tem um ponteiro que aponta para essa thread em execução. Isso vai ser útil para um monte de coisas, tá? Temos aqui atributos especiais, tá? Esses atributos são atributos especiais na hora de criar a thread. Na hora de criar a thread, você pode falar, olha, eu vou criar essa thread, mas essa thread ela vai chamar uma recursão. Então ela precisa de uma pilha um pouquinho maior. Você pode passar isso por parâmetro. Essa thread pode ser uma thread que roda em background. Você pode falar, ó, essa thread aqui, a prioridade inicial dela vai ser mais baixa. Aí o que isso vai acontecer? Quem viu Linux aí, quem viu CFS, quem viu BFS, quem viu... Até no Windows, quando eu passo uma prioridade inicial baixa, no Linux eu estou falando do NICE, né? Aqui que vai de menos 19 a 20. Acho que é 39 o valor de NICE, se não me engano. Por aí, é um número, né? Então você pode falar assim, ó, essa thread aqui é a thread que roda de background. E ela é pouco importante, tu dá uma prioridade mais baixa. Até para ela não atrapalhar os atributos globais do processo, né? Então tem um monte de pequenas coisas que tu pode chegar lá para falar, ó, essa thread tem que ser assim, tem que ser assado. Eu, no meu uso em C puro, eu nunca usei isso aqui, tá? Nunca. Então fiquem tranquilos, nessa disciplina a gente não vai usar. Por quê? Porque quando eu fui usar thread em programa mais punk em C, eu tava usando biblioteca assíncrona, usava Boost, usava as outras paradas, tá? Apesar de que isso aqui é muito rápido. Por quê? Porque essa daqui é a implementação mais crua. Ao mesmo tempo que ela não tem muita sofisticação, ela acaba sendo mais rápida, né? É que nem a diferença do C++ para o C. C++ tem um monte de coisa legal, mas qualquer programa em C++ vai ser mais lento que o mesmo programa em C. A não ser que o programador em C seja ruim, tá? Porque C++ ele é mais robusto, ele faz mais coisas, tá? A parte mais importante do pthread create é esse terceiro parâmetro aqui, que é a função de início. Essa função de início, sabe o que ela faz, Rafaela? Ela vai mexer na prioridade do processo como? O processo ele tem vários atributos, né? Quando a gente está calculando a prioridade dinâmica, lembra que tem a prioridade estática, aí tem o NICE, e tem umas contas que a gente faz de acordo com o fato dele ser I/O bound ou CPU bound, não é? Então, dependendo do escalonador, ainda tem isso. Tem escalonador que, esse cara que tem muita thread. Eu vou fazer todas essas threads terem menos prioridade porque ele está ocupando muito espaço.
Entende o que eu quero dizer? O escalonador ele pode olhar cada thread como se fosse um processo em separado, ou ele pode olhar, esse processo tem 20 threads. Todos eles estão pegando essa prioridade do processo pai, e assim fazer as contas, entendeu? Então isso vai depender do algoritmo. Puta merda, agora... Eu acho que no CFS tem várias das estatísticas que ele usa para calcular são globais do processo e não de thread específico. No Windows, eu tenho quase certeza que cada thread, porque ele chama tudo de task no Windows, né? Você pode olhar, o gerenciador de... Não é um gerenciador de processos no Windows, na verdade. Se você olhar aqui, ele é um gerenciador de tarefas. Tarefas no Windows... Deixa eu botar aqui. Tarefas. Tarefa no Windows é um conceito que ele pega tanto thread quanto processo. Então, varia. A questão é, se o seu algoritmo de escalonamento ele vai levar em consideração quantas threads e como o comportamento individual de cada thread, pode ser interessante para o teu programa para ter uma thread de prioridade mais baixa. Ou o inverso. Se tem uma thread que é muito importante no teu programa, tu fala, olha, essa thread aqui é a mais importante que eu tenho, tá? Dá prioridade máxima, foda-se a thread main. Aí aquela história, é o Prio, né? Quem viu as contas lá de prioridade do Linux, tu tem um valor inicial. No Windows, você pode ver aqui. Ah, eu gosto tanto de dar aula, gente, tá com saudade. Você pode vir aqui e falar o bloco de notas. Cadê? Não tem mais? Porra, tem algum lugar aqui. Pô, acho que é com Ctrl. Shift. Tem algum lugar que tu consegue aumentar a prioridade do processo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Bom, não sei mais onde é. Mas tinha um lugar antigamente no Windows que tu clicava... né? No desempenho, será? Em algum lugar aí tem uma aba que tu chega lá e paga, ó, o processo. Fique com a prioridade maior. Mas tudo bem. Tá aqui detalhes, será? Tá aqui, ó. Obrigado, gente. Eu posso pegar aqui qualquer coisa. Ó, o desgraçado aqui, ó. Né? Ai, por que eu faço isso? Eu posso pegar esse Chrome em específico e falar que ele é de tempo real, inclusive. Né? Alta, acima. Isso serve para as threads também, né? Porque vocês têm que lembrar uma coisa. Eu estou fazendo um programa. O programador ele pode ser um programador fominha e falar assim, eu quero que todas as threads do meu programa sejam prioridade máxima. O que isso vai fazer acontecer? Isso vai fazer com que o sistema fique lento toda vez que eu uso esse programa. Né? Vai ser um programa, quando eu abro, ele ocupa a máquina toda. Vai ser... Pô, Skyrim, gente. Skyrim... Eu não era nem professor da UFAM quando saiu Skyrim. Eu estava no doutorado ainda. Né? Você pensa assim, se teu programa é um programa que ele acha que tudo nele é prioridade, ele vai acabar com todas as outras coisas do sistema. Ele vai ser um software ruim. Então, é fine tuning. Você quer que, por exemplo, a thread de salvar no Word tenha prioridade baixa. Porque não tem nenhuma questão, nenhuma razão dela ficar entrando e checando coisa, não. De tempos em tempos, ela... Ixi, bota ela na prioridade mínima ali, né? Então, esse é o detalhe da engenharia de software, né? Ó, New World já, né? Saudade de jogar videogame. Mas então, mais importante é esse start routine, que é a função que vai ser chamada pela main. Tá? Então, a main, quando eu chamo o pthread create, é como se estivesse chamando essa função aqui, e ela vai ser gerada numa linha de execução em paralelo. Lembrando, essa função, ela faz parte do programa, então eles dividem o mesmo espaço de endereçamento. E essa que é a beleza da thread. Já que tem uma pergunta aqui. Essa é uma ótima pergunta, Leonardo. O Leonardo perguntou aqui. Tanta coisa depende do sistema, compilador, escalonador, entre outras coisas, por que não existe um sistema composto só pelas melhores opções? Ou seja, que tem o mínimo ou nenhum drawback. Porque não existe melhor opção em sistema operacional. Na parte política, é difícil tu ter uma melhor opção. O que existe é qual é
a característica que eu acho mais importante. Certo? Então, vamos pensar no escalonador, que vocês fizeram um tempo atrás. Eu posso tentar fazer um escalonador mais eficiente do ponto de vista do tempo de execução, que é o quê? Pode ser um SJF, né? Se eu conseguir prever o futuro, se eu conseguisse prever o tamanho das tasks, eu rodo no SJF, que vai ter um tempo de execução menor globalmente, né? Qual é o problema do SJF? Ele pode gerar starvation, porque sempre vão entrar os pequenos primeiro. Ou seja, ele é eficiente, mas ele é injusto, né? Então, quando a gente está falando de política de sistema operacional, sempre vai ter assim, olha, eu tenho essa opção aqui que é melhor por esse aspecto e é pior por outro, um celular. Um celular, eu posso ter alguma coisa que aumenta o desempenho, mas ela fatalmente vai aumentar o custo de energia, né? Eu recomendo, inclusive, para quem tem aí um celular fuleiro e quer dar uma vida nova dele, você vai lá no XDA, né, que é o Fórum de Desenvolvedores de Android, que lá o pessoal está todo dia desenvolvendo sistema operacional para celular Android, né? E qual é uma coisa interessante desses celulares? O cara, às vezes, tem os SOs que é o daily, né? Que é o diário, só que não é diário de verdade, né? Que são lançamentos betas. Então, o cara vai lá, ele troca o escalonador do Android. Vamos testar aí uma semana, porque fazer flash de SO no Android é super rápido, né? Rapidinho você baixa um kernel novo, demora para compilar o kernel, mas com o kernel compilado você taca ali rapidinho ele tá. Então, era normal o cara mudar o escalonador para mostrar, ó, esse escalonador aqui, mesmo porque no Android tem uma coisa muito importante sobre decidir quem sai da RAM para economizar a RAM e para economizar a bateria, né? Por quê? Porque os processos estão todos abertos em background. Se vocês repararem, de tempos em tempos, um processo lá é o Chrome. Ele some. Ele não tá mais. Um jogo, principalmente jogo. Ele pega e tira, né, da RAM depois de um tempo. Aquilo ali é um algoritmo. Qual é o melhor? É um algoritmo, é uma heurística. Esse que é o negócio. A gente não tem o ótimo. A gente não sabe qual é o ótimo da parada. Então o que a gente tem é, olha, eu tenho a sensação de que para um celular Android é melhor fazer uma coisa que economize bateria. Aí você faz esse negócio, o celular fica travoso. Qual que é melhor? Não sei. Aí você faz um negócio que fica super liso, mas a bateria, meio-dia já está sem bateria. Né? São trade-offs. Essa que é a beleza dessa disciplina. Não tem escolha correta. Tanto que tem uma das equipes pegou o BFS do Linux, que é lindo, que é o Brainfuck Scheduler, né? Que ele é simplesão. E a ideia dele dane-se, é simplesão, é para rodar em hardware muito, muito vagabundo. Então ele é uma lista duplamente encadeada e pronto. Né? 3 listas. E só isso, super simples. Aí tem umas skip lists ali, mas por quê? Porque o cara tava, não adianta eu fazer um escalonamento muito complexo para um negócio que é simples, né? Então, tudo vai depender do que você quer, de qual é o seu workload e de qual é o objetivo do sistema. E essa é a beleza da parada. Por isso que nunca vai acabar a disciplina de trabalho para quem trabalha com SO. Quem trabalha com sistemas, inclusive. Né? Trabalho com Kubernetes, trabalho com Cloud. Diga, Lucas. Professor, o senhor vê a possibilidade de um dia em SO a gente chegar a estudar alguma coisa parecida com browsers? Porque hoje em dia eles têm que lidar com muitas decisões parecidas com o de um sistema operacional. Olha, isso é interessante. O browser, ele é um sistema, porque, na verdade, a disciplina de sistemas operacionais, ela é um cavalo de Troia. Ela é sobre sistemas operacionais? Ela é sobre sistemas operacionais. Mas mais que isso, ela é sobre sistemas, que é toda essa área. O browser é um sistema. E o browser é aquela história. O Chrome, ele abre um monte de processos. Ele tem um processo do renderizador, ele tira um monte de cópia. E por que ele faz isso? Porque ele usa aquele esquema que eu falei na aula, que fica só um code, né? Que o executável do Chrome é todo igual e ele gera processos novos. É diferente do Firefox. O Firefox é multithread, né? Por isso que o Chrome, uma aba pode morrer, né? Por quê? Porque as abas, elas são processos se comunicando. No Firefox, se morrer, morre o Firefox inteiro. O Opera, se morrer, morre o Opera inteiro, né? Por quê? Porque eles são monolíticos, tá? Só que aquela história, tudo isso que eu tô falando são conceitos de SO, é compartilhamento de memória,
é comunicação entre processos que, infelizmente, não entra nessa disciplina. A comunicação entre processos vai entrar em redes, se entrar, né? Então, aquela história. Eu queria muito que essa disciplina tivesse SO1 e SO2, olha, ou então sistemas depois de SO. Que aí dá para falar de nuvem, dá para falar de. Eu quase não falo de microserviços e monolítico, que é uma coisa que eu sempre fico triste, né? Emulação, o que é emulação de jogos? Emulação é um nível além. Emulação é arquitetura. O problema é que eu não tenho tempo, Rafael, infelizmente. Eu já vou dar uma eletiva período que vem de processamento de texto. Então, eu sou só um, gente, infelizmente, né? E é ruim porque a parte de sistemas virou hobby. Né? Não é dividir em duas. É fazer um SO2, que é para a gente mexer em kernel de Linux, pegar o celular velho e fazer deploy direto nele, para a gente mexer, tipo assim, sair do simuladorzinho e trabalhar pesado. Mas questão de emulação é arquitetura, é um passo atrás. Emulação, você está emulando, você está rodando um hardware falso, né? E é diferente de uma simulação porque o hardware é perfeito. Então você dá uma instrução e o hardware responde exatamente como o hardware original faz. Então você roda, não é nem uma máquina virtual, é parecido com uma máquina virtual, a emulação. É por isso que é lento. Mas, gente, eu estou no slide 4. Né? Mas vamos lá, mais perguntas. Mais perguntas. Saudade de você, saudade da aula, saudade de falar um monte de coisa rápido, né? Mas, pois é, isso que eu tô falando, emulação de jogos é mais um nível porque tu tá emulando o hardware. Aí tu tendo emulando o hardware, tu roda o SO em cima desse hardware falso, tá? Inclusive, o save state do emulador é uma troca de contexto, né? Você tá salvando o contexto num arquivo e quando tu dá load, tu pega esse contexto e carrega na tua máquina emulada, tá? Mas então, o terceiro parâmetro da função pthread create é a função. Essa função ela tem umas coisas interessantes. Ela recebe como parâmetro. Opa! Some! Oh. Ah, sai daqui! O que é esse negócio? Olha o velho mexendo no computador. Peraí. Tela cheia. O que é esse negócio aqui? São os atributos, desculpa, os parâmetros que essa função recebe, que é um ponteiro nulo, e ela retorna um ponteiro nulo também. Eu vou explicar depois o que é esse ponteiro nulo, tá? Então, tem que ser, no caso da pthread, tem que ser ela tem que ter como parâmetro um ponteiro nulo, um ponteiro sem tipo, que ela retorna um ponteiro sem tipo. E por último, aqui tem esse arg, que são justamente os argumentos que serão passados para essa função aqui na hora de rodar, né? Ou seja, o que eu estou falando é, rode essa função com esses argumentos, com esses atributos, ou seja, tamanho de pilha, número máximo de arquivos abertos, prioridade estática, o que seja, e bote nesse ponteiro aqui um negócio para poder me comunicar com essa thread, beleza? Ficou claro? Agora eu quero explicar para vocês o quê? O que é isso aqui e o que é isso aqui. O que é um argumento ponteiro nulo? O que é um ponteiro, gente? Um ponteiro é uma variável que guarda um número, né? No sistema 64 bits, ela vai ter 8 bytes, né? E ela é um número. Ela não é um ponteiro de verdade, ela é só um número. O que esse número faz? Ele aponta para um endereço de memória, né? Ele é um endereço de memória. Memória virtual, não é memória real, lembrem-se. A maioria dos SOs modernos não deixam processos de usuário enxergarem a memória real, porque isso dá ruim, porque aí o cara consegue ver a senha do banco do outro, né? Então, o que é um ponteiro? Ele é um número que é um endereço virtual. E o que é um ponteiro? O que é um ponteiro de inteiro? Um ponteiro de inteiro é a mesma coisa que um ponteiro de char, é a mesma coisa que lá na memória não muda nada. Quando tu diz o tipo de um ponteiro, tu tá falando para o compilador, tu não tá falando para a variável. Tu tá falando para o compilador, olha, esse é um ponteiro de inteiro. Então, deixa eu... Eu não tenho nada para escrever aqui, além dessa mãozinha, peraí. Eita, voltou pro começo. Peraí. Caramba. Deixa eu ver, não tem um... Sai daqui. Cadê?
Cadê o... Não, não é isso não. Não assina nada não, meu filho. Cadê? Eu esqueci como usa esse negócio daqui. Lápis. Saudade da minha letra, né? Porra, travou o negócio. Doido. Eu desisto. Até perdi o fio da meada nessa porcaria. Olha o Windows aí, peraí. Então, o que é um ponteiro para inteiro? Um ponteiro para inteiro é basicamente aponta para uma direção, para um endereço, e o compilador sabe que esse endereço tem um inteiro. Então, o próximo inteiro, se isso for um vetor, tem que estar 4 bytes depois. Então, o tipo do ponteiro, ele serve apenas para o compilador saber o que fazer caso tu bote um colchete com um número. Ah, não estou aqui com a minha canetinha, então. Ficou claro isso? Então, um ponteiro char, tu tá falando pro compilador, olha, se ele botar P do índice 1, você anda 1 byte. Se for short int, anda 2 bytes. Se for int, anda 4 bytes. Se for double, anda 8 bytes. E assim por diante. Se for ponteiro para ponteiro, aí depende do tamanho do ponteiro. Né? Se for 64 bits é 8, se for 32 bits é 4 e assim por diante. Tá? E um ponteiro void? O ponteiro void, o tipo void em C é o tipo vazio. É um tipo que não é nada. Então, na prática, o que é isso? Eu estou falando para o compilador, olha, esse é um ponteiro, está apontando para o endereço de memória, mas eu não sei o tipo dele. Ignora o tipo dele. Tá? Então, ele é basicamente isso. A variável é igual, só que o compilador não sabe o que fazer se tu fizer ponteiro void do índice 1. Porque ele não vai saber quantos bytes tem esse negócio. E é só isso. Tá? Como é que eu posso usar esse ponteiro void aqui para passar os argumentos? Ora, se o argumento dessa função aqui, por exemplo, é um inteiro, eu simplesmente pego esse um inteiro, faço cast para void, boto aqui entre aspas, entre parênteses, ou seja, eu estou pegando o ponteiro, estou falando, compilador, esquece que isso é um inteiro e passa para esse cara. Ele vai passar, e lá dentro da função, eu destransformo de inteiro, de void para inteiro. Certo? E se são vários... E se eu quiser passar vários parâmetros? Aí eu gero uma structzinha e passo o ponteiro para ela. Suave. Vou mostrar para vocês no código, que aí fica bem mais simples. Tá tudo claro até agora? Vocês entenderam a questão do ponteiro nulo? Porque isso é um negócio que eu acho que eu não falo... Não sei se vocês já ouviram em alguma disciplina, né? Isso é que a galera do C puro usa para fazer estrutura de dados mais genérica. No C++ tem template, né? Tem coisas mais avançadas. Mas isso aqui é o básico do básico do básico. Porque vocês têm que entender o que é uma linguagem de programação. Uma linguagem de programação é só um jeito de eu escrever instruções de uma forma que eu não fique maluco. O C é conhecida como uma linguagem de médio nível. Não é baixo nível, porque baixo nível é um assembler, né? Que tu vai ter 1 para 1. Cada linha é uma instrução de máquina. O C é médio nível. Por quê? Porque ele é estruturado, ele é bonitinho, ele tem um compilador mágico, mas ele, tipo assim, ele não é obtuso, ele não é estranho. Tipo assim, você consegue ver um pedaço de trecho de C, se tu manjar, tu sabe exatamente qual é o assembler que vai sair dali. Inclusive, traço A, se não me engano, na compilação, ele compila, ele cospe o assembler, ao invés de compilar. É traço A? Acho que é GCC traço A. Ele vai mostrar o assembler ao invés de mostrar de compilar direto para um código objeto. Isso é legal para você entender como funcionam as coisas. Então, o C, por ele ser assim mais puro, mais próximo do assembler, na prática o void pointer está sendo usado só para tu falar, compilador, não se preocupa com o tamanho desse cara que eu me viro. Confia no pai, né? Linguagens mais complexas, mais cheias de features, pega o Python. O Python é uma linguagem muito boa, amo Python. Ultimamente só programa em Python. Mas Python é uma linguagem que, se você não sabe o que você está fazendo, seu programa pode ser absurdamente lento. Tem um livro
que eu recomendo para quem for, vou passar o resto da vida programando em Python, é o Effective Python. Não vou lembrar o nome do autor. Effective Python. É muito, muito legal. Qual é o nome do rapaz? É o Brett Slatkin. Brett Slatkin. Só R$180. Eu sei que vocês têm como conseguir esses livros por aí, né? Por que isso é importante? Porque muita gente que programa em Python não sabe o que está fazendo. Não sabe o que o Python faz por trás. E o Python é uma linguagem que, se tu escrever errado, ele está tirando um monte de cópia de variável lá no fundo. Principalmente com o NumPy, né? NumPy, se você usa direito, ele é super rápido, ele vetoriza instrução, ele faz umas paradas muito loucas. Se você usa errado, ele está tirando cópia dos vetores das matrizes o tempo todo, tá? Então, aquela história. Apesar de ser um curso de engenharia de software, que a gente acaba pensando no mais alto nível, quem for programar na vida, é importante você saber o que você está fazendo, tá? Pior coisa é o programador que ele pega o negócio no Stack Overflow e só coloca lá no código e funciona, ele tchau. Você tem que saber o que está acontecendo, cara. Porque às vezes ele está fazendo uma cópia de uma variável ali, está deixando seu programa mais lento, né? Essa função aqui está super boa. Aí tu chama ela 100 vezes, de repente o computador começa a fazer swap. Por quê? Porque o seu computador seu programa está fazendo muita alocação ali, porque você nem sabia disso, tá? Então, é importante você saber o que você está fazendo na hora de programar. Por isso que eu sempre gostei de C. Porque C, você sabe exatamente o que está acontecendo. Você lê o manual lá, você sabe o que é uma malloc. Malloc, você vê que a malloc é meio... Tem muita coisa acontecendo no fundo da malloc, você perde um pouquinho do controle. Mas você consegue... não quero usar malloc, você tem outras formas de pedir memória no C, tá? Você não precisa usar ele. Nem new, nem nada, tá? Então vamos lá. Agora eu quero que todo mundo abra, acho que é o P1.C, caso não esteja vendo aqui. O que é isso aqui? É um programa bem simplesinho, só para vocês verem funcionando, né? Por que eu gosto de entregar isso aqui? Porque isso aqui é um esqueleto funcional mínimo, né? Que vai ser um programa multithread, uma thread, que mostra para vocês como passar parâmetros e como receber retorno, né? Esse aqui ainda não tem retorno, o P2 que vai ter retorno, tá? Então, olha só. Aqui tá os argumentos. Isso aqui é uma struct que tem um inteiro A e um inteiro B. A thread faz o quê? Ela recebe os argumentos como void, né? Transforma esse ponteiro nulo num ponteiro para essa struct aqui e joga nessa variável m. Ou seja, esse m agora é um ponteiro desse tipo. Significa o quê? O compilador agora sabe mexer com m. Sabendo que m é desse tipo, eu posso imprimir o valor de A e o valor de B. Então, essa thread é bem simples. Ela recebe uma struct e imprime o valor de A e o valor de B, e retorna nulo. Legal. Aqui a main. Eu tenho aqui o ponteiro que vai cuidar da thread, uma variável que vai pegar o retorno do create para saber se criou mesmo. Aqui os argumentos, fazer o argumento A C10, o argumento B C20. Criei a thread, ó. P, ponteiro para a thread. Nulo, porque eu não vou mexer nos atributos dessa thread. MyThread é o nome da função. E aqui, ó, endereço de args para pegar essa variável aqui local, né? A variável está na pilha. Por quê? Porque ela é uma variável local da main. Passando o endereço dela para virar um ponteiro. Esse ponteiro vai ser passado como ponteiro para cá, transformado de volta no tipo myargs, vai ser impresso e vai retornar e vai acabar o programa. Vamos ver esse negócio funcionando? Negócio mais simples. Cadê? Eu tenho um. Tá aqui. Esse é o momento da gente ver se está tudo certinho no ambiente de vocês, inclusive, né? Então, ó, aqui, MyThread. Ó, aqui já tem uma modificação. Eu modifico e esqueço de desfazer. Vou deixar aqui só para não ficar muito simples, porque aqui já está para gerar 10, tá? Ó, tirar esse zip, tá?
Se eu fizer isso aqui, ele vai me dar um erro. Esse erro aqui é um erro que espero que vocês já vejam logo aqui. Ele está falando, ó, quando o erro for assim, no barra temp, não sei o quê, quando o erro for feio, como eu costumava falar, ó, não é feio isso aqui? Isso aqui é um erro de linkagem, tá? Como é que funciona a compilação, bem a grosso modo? Na compilação eu tenho vários includes, né? Ele vai compilar meu programa principal, né? Todos os meus .c e fazer um executávelzão. As bibliotecas não são socadas dentro desse executável, elas são só linkadas. Então ele fica falando, ó, GCC SP1, vamos ver quais são os includes dele. Essas 3 bibliotecas aqui não tem que ficar dentro do executável. Elas ficam lá numa pasta no Linux, no user local lib, eu acho. Ou no user lib, ou em algum lugar. No Windows, sabe o que são isso aí? São as DLLs. As DLLs são bibliotecas de linkagem dinâmica, justamente, né? Então, essas bibliotecas elas ficam lá salvas em algum canto e não ficam dentro do meu executável. Porém, algumas bibliotecas mais externas elas têm que ser linkadas de forma explícita, como a pthread. Então, para compilar com a pthread, eu posso fazer assim, traço pthread, me digam se funciona aí, porque depende da versão do TCC. Ou traço L pthread. No meu, por exemplo, não funciona, mas tem lugares que só funciona assim. Deixa eu ver se é assim também. Não é isso. Tá? Ó, compilei, posso rodar. Não apareceu nada. Apareceu alguma coisa de vocês aí? Alguém consegue chutar por que não apareceu nada? Por que não imprimiu? Ó, tá aqui a função pthread create e tá aqui um print, né? Então ele chamou essa função aqui. Essa função era para ter feito esse print aqui. Por que ela não fez? Ninguém tem nenhuma ideia? Foi por uma razão muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. Não. Ele rodou, funcionou bem. Mas aconteceu o seguinte. Vamos lembrar. Porra, tá com as coisas de desenho aqui, depois eu vou pegar. Vou fazendo papel aqui e mostrar na câmera, não, sacanagem. Será? Não. Vamos lembrar dos estados de um processo. Um processo pode estar pronto, executando, bloqueado, né? Quando o processo pai, lembrando até do fork, né? Quando o processo pai chama pthread create, ele bloqueia. Assim que é uma chamada de sistemas, né? Lá dentro tem uma chamada de sistemas onde a biblioteca pthread, ela fala SO, cria uma thread aí. Assim que essa chamada para SO é feita, o pai está liberado, porque ele não tem que esperar a thread. Então, assim que a thread, o comando para gerar uma nova thread está sendo rodado no SO, o pai volta para pronto. Se o pai voltou para pronto, tem uma chance muito alta desse pai sair de pronto para executando antes da thread filho ser criada e ficar pronta. Aí o que vai acontecer? Ele vai rodar a próxima linha. Qual é a próxima linha? Não é nada. Né? Então, justamente o que está acontecendo a thread principal morreu, e se a thread principal morreu, todas as thread filhas morrem. Né? Então, na prática, o problema o pai não está esperando o filho. Por enquanto, como eu ainda não mostrei para vocês o join, vocês podem botar um sleep 1 aí no código de vocês, ó, do jeito que está aqui na tela, e vamos ver se vai funcionar agora. No sleep 1, ele dorme 1 segundo. Para o sleep, tem que ter include unistd.h. Tá? No Windows, você pode botar um pause aí, né? Um system pause. Né? Imprimiu, demorou um segundinho e viu. Tá? Então, assim, ó, unistd.h e sleep 1. Botem aí e vamos ver funcionando. Foi tudo certo?
Então agora, de posse disso, eu vou dar aqui 15 minutinhos, 20, para vocês fazerem duas coisas, para vocês se acostumarem com o LP-Thread e tal. Eu quero que vocês modifiquem, tira uma cópia, né? Esse programa para fazer 4 threads e cada thread vai imprimir, uma thread vai imprimir os 2 primeiros números de Fibonacci, pode ser 1 e 1, outro 2 e 3, outro, aliás, mas calculado, tá? Então, você calcula 2 números de Fibonacci, cria uma thread. Calcula 2 números de Fibonacci, cria outra thread. Calcula 2 números de Fibonacci, cria outra thread. Calcula 2 números de Fibonacci, cria outra thread. Certo? Todo mundo entendeu? Então, calcula, cria thread. Calcula, cria thread. E aí pode usar a thread vai ser essa mesma thread aqui, né? Que pega e imprime 2 números. Vocês vão mexer só na main para ela calcular. Lembra como funciona o Fibonacci? Né? Calcula 2 novos números de Fibonacci, cria uma thread nova e assim vai, tá? E 2. No 2 vai gerar um outro programa que tu vai ter uma variável global conta aqui ou qualquer coisa assim. Vai criar 5 threads na main e todas as threads vão subir o valor de conta 1 milhão de vezes. Certo? Então, aí, essa thread vai ter aqui um for, que vai fazer 1 milhão de incrementos na variável global. Certo? Faça aí, eu vou dar 15 minutinhos. Em 10 minutos eu vou perguntar do Fibonacci. Aí mais 5, 10 minutos pra gente ver a outra, tá bom? Sei lá, já volto que eu vou pegar água. Então façam aí rapidinho. Porque é aqui que acontece a impressão minha, esse negócio tá descendo sozinho. Vocês estão vendo isso? Gente, qualidade. Que coisa. Ó, até aqui. Ó, porra é essa, bicho? Rapaz, ó, o programa tá todo travoso. Isso sim, deixa eu fechar ele aqui rapidinho. Não quer salvar nada não, amigo. Sim. Tá. Então, aquela história. Em 10 minutos eu tô aqui para tirar as dúvidas do Fibonacci. Tentem fazer aí rapidinho, tá? Até já.
E aí, alguma dúvida até agora? Bom, qualquer dúvida eu tô aqui, viu? Vocês estão com a câmera desligada.
Alguém terminou já? Ok, vamos saber. E aí, pessoal, alguma dificuldade aí no Fibonacci? Ó, deixa eu mostrar o que geralmente acontece quando vão fazer isso aqui, né? Vamos fazer um Fibonacci aqui rapidinho. Aqui vai funcionar, deixa até eu tô confuso, desculpa se tá de noite. Deixa eu ver, aqui vai virar 1 e aqui vai virar 2. Aí na próxima, esse aqui vai virar 3 e esse aqui vai virar 5. Vamos já chegar lá. Então, ó, esse aqui, se no lugar dessa aqui fosse ao print, vamos primeiro ver se esse Fibonacci está funcionando, né? Programa tão devagar quando eu programo lá dentro das pessoas. Que vergonha. Eu fiz 10, né? Deixa eu imprimir só. Que bonito, ainda sei fazer Fibonacci. Olha só. 4 vezes só, né?
Ó, vocês concordam comigo que a minha main está gerando os números de Fibonacci de 2 em 2, né? Ó, e imprimindo de 2 em 2, certo? Tá aí tudo bem? O que vai acontecer quando eu agora chamo, em vez de ele imprimir na main, ele vai imprimir via essa função. Lembrando, o que essa função aqui faz? Ela imprime o valor de A e de B, né? Ou seja, vai imprimir args de A e args de B. O que vai acontecer? Deu uma cagada, não é verdade? Reparem, era para ter impresso isso aqui. Imprimiu isso aqui. O que aconteceu? Alguém consegue chutar o que aconteceu? Se eu rodar de novo, é capaz de dar outra coisa. Ó, achei um bom aqui. Olha esse que bonito. Aqui, né? Imprimiu dois iguais. Que porra é essa, professor? O que está acontecendo? Como é que pode o mesmo código ser, ó, se você olhar, o mesmo código foi rodado 3 vezes e deu um resultado diferente na terceira? Por quê? Exatamente, Rafaela. Tem uma questão muito interessante. A gente aqui, essa variável args, ela vira uma seção crítica. Por que ela vira uma seção crítica? Porque ela está sendo passada por parâmetro para várias threads diferentes, né? Então, por exemplo, o que aconteceu aqui nesse último é que quando essa thread foi imprimir, ela demorou tanto para começar a terceira thread que já estava no último valor, né? O pai já estava no sleep até. Inclusive, por quê? Porque se você olhar, os últimos dois valores, esse 21 e 34, é calculado aqui, mas ele não chega a ser imprimido, impresso. Por quê? Porque ele sai do for antes, né? Só que o pai foi tão rápido que quando a thread 3 chegou, ele ainda não tinha impresso. Então, qual é o problema? O problema é que as threads elas estão compartilhando uma variável que não era para ser compartilhada, né? Não tem nenhuma razão para eu passar o mesmo argumento para várias threads, porque são números diferentes, na verdade. Eu quero que a primeira thread imprima 0 e 1, a segunda thread imprima 1 e 2, a terceira thread imprime 3 e 5, e a quarta thread imprime 8 e 13. Deixa eu calcular a Fibonacci de cabeça aqui, ó. Então, cada thread tem seu número. Então, por que eu estou usando a mesma variável, meu irmão? Você é louco? Então, ó, como é que se resolve isso? Uma forma, está com Fibonacci feio? Não, Fibonacci bonito. Ah, não, mas é porque está com sleep. Isso aqui é o Fibonacci mais tradicional, usando A e B, né? Charlatanismo, basicamente, né? Olha só isso aqui, que coisa feia. Eu tenho 4. Em vez de ter um argumento, eu tenho 4 argumentos, um para cada thread, né? Olha só. Ele vai começar o for, o argumento do índice 0 vai receber 0 e 1, e ele vai ser impresso. Aí eu rodo 2 Fibonacci. Na próxima, o argumento do índice 1 vai receber, sei lá, acho que é 1 e 3, né? Aí vai soltar a segunda thread do índice 1. Vai rodar mais 2 Fibonacci, vai botar agora argumentos do índice 2, soltar a próxima thread e assim vai. Ou seja, olha só que interessante. Agora eu não tenho um argumento, eu tenho 4, um para cada thread, então vai ficar tudo, cada um o seu cada qual. Bora ver isso aqui. Não façam como eu e botem tudo como A.alt, tá? Porque isso é feio. Mas olha que bonito. Né? 0, 1, 1 e 2, 3 e 5, 8 e 3. Qual é a diferença? É que cada thread tem os seus números e o pai está atualizando os números do Fibonacci, não muda nada. Né? Por quê? Porque o número daquela thread já está salvo. Beleza? Conseguiram fazer? Querem mais? Eu vou dar aí mais 5 minutos para terminarem no contador. Certo? Vamos lá.
Esse N aí pode ser 2, 3, só um N o suficiente para as threads terminarem. Bom, vamos lá. Esse daqui é outro interessante, que esse é um problema clássico, né? Conseguiram fazer? Quem conseguiu, quem não conseguiu? Mais alguém? Todo mundo cansado? Hora de programar, gente. Vamos lá. Então, deixa eu ver, tem um 2 aqui. Qual que será? Esse rapaz aqui. Ah, tá. Esse já tá até com join. Deixa eu ver se eu tenho um sem join. Ah, está com trava. Tá. Então, pronto. Ó, bem simples, né? A thread vai lá e faz 1 milhão de amigos aqui, né? Faz 1 milhão de vezes conta mais, sendo conta uma variável global que eu deveria ter inicializado, mas tudo bem. Eu gero as 5 threads, o que eu esperaria é que a variável conta, sendo atualizada, sendo incrementada 1 milhão de vezes por 5 threads, que o valor final de conta fosse 1 milhão. Mas antes disso, vamos fazer do jeito divertido, né? Vamos fazer com 1000. Mil deu 5.000. 10.000 deu 50.000. Com 100.000 já começa. Eita porra, cagou foi muito. Com 100.000 já deu menos de 200.000. Olha que coisa, né? Com 1 milhão, deu apenas 1.400.000, né? Reparem que na máquina de vocês, os valores podem ser muito diferentes, né? Por quê? Porque esse valor aqui depende da situação atual na minha máquina. Vamos entender o que aconteceu, porque eu já falei no outro vídeo, mas é sempre bom para fixar. O problema todo é que a variável conta é uma variável que é uma seção crítica. Por que é uma seção crítica? Porque é uma variável que está sendo acessada por várias threads ao mesmo tempo, sem nenhum controle. Lembrando que quando eu tenho conta mais, isso daí são 3, no mínimo, 3 instruções em assembler. É um load da memória, que ele carrega da memória o valor de conta, um inc em conta, né, um incremento em conta. Podia até ser 2, se fosse um compilador burro, se a arquitetura não tivesse inc, né, mas sempre vai ter. E um store, né, ou seja, carrega da memória, incrementa e bota de volta na memória. Só que tem 5 threads fazendo isso ao mesmo tempo, 1 milhão de vezes. Então, inevitavelmente, vai ocorrer caso que 2 threads deram um load, as 2 incrementaram o mesmo valor, vamos dizer que o valor está em 1.000. As 2 deram um load no valor 1.000, incrementaram para 1.001, e as 2 subiram 1.001 para lá, ao invés de uma subir 1.001 e a outra subir 1.002. Certo? Então, esse é o problema clássico de seção crítica. E como vocês podem ver, na minha máquina tá voraz, né? Tipo assim, das 5 milhões de vezes que ele tinha que fazer, 3 milhões 510 500 e blá mil não ocorreu esse conflito. Ocorreu mais teve conflito do que não teve, inclusive. O tempo todo elas estavam com esse alinhadas. Por que aconteceu isso? Bom, minha máquina é relativamente potente, começa por aí. Ela tem um i7, é um i7 velho, mas é um i7. Por ela ser potente, eu sou meio babaca no uso dela.
Eu tenho 1 milhão, como eu mostrei para vocês. Tem 1 bilhão de processos abertos no diabo da... Né? Ainda bem que eu não tenho nada estranho rodando. Né? Então, um monte de processo. Então, o que pode acontecer é que o escalonamento aqui é completamente maluco. Né? Completamente maluco, porque tem muita coisa rodando. Além disso, tem aqui o Meet rodando com a aula. A câmera tá ok. Aliás, eu tô sem o efeito, né? Não, o efeito de blur no fundo, né? Que, por exemplo, o blur aqui, esse é feito via hardware na minha máquina, rodando na minha placa de vídeo. Eu uso um negócio de NVIDIA que remove ruído, que eu já mostrei aqui, né? Que às vezes pega, às vezes não pega essa porra. Então, todas essas coisas estão rodando na minha máquina, deixando o escalonamento muito louco. Né? Certo? Então, isso aqui é nem um exemplo de sessão crítica. Tá, eu sei que vocês já viram a aula de travas, é sempre bom para vocês verem de novo. Ficou claro? Meu Deus. Então, agora vamos, até para a gente não ir até 10 horas, pelo amor de Deus, não. Uma coisa que a gente está fazendo que não é legal é fazendo essa fuleiragem aqui de meter um sleep no fim da chamada de função, né? Porque isso aqui não é legal. Muito mais legal seria ter uma forma de falar: ei, eu quero esperar essa thread terminar. Eu quero esperar todas essas threads terminarem. E o comando para fazer isso é o comando pthread join, né? Junte-se a ela, né? Então, o pthread join, basicamente, o que ele é? É uma função que recebe um ponteiro de thread. Que ponteiro de thread, professor? Ponteiro de thread é esse cara bem aqui, ó. Esse rapaz aqui, né? Você passa o ponto. Eu criei a thread, eu posso chamar join com esse ponteiro para falar, quero esperar essa thread específica que está bem aqui. Tá? Então, ó, o ponteiro da thread que eu quero esperar. E aqui Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um ponteiro para um ponteiro. Vocês lembram por que se usa ponteiro para ponteiro? Um ponteiro serve para eu. Também serve para fazer matriz, mas é mais que isso. Um ponteiro serve para quê? Para eu, dado esse endereço, eu poder modificar o que está nesse endereço, não é verdade? Né? Quando eu passo o negócio por referência, eu passo o endereço do negócio para poder modificar a variável lá, né? Quando eu passo o ponteiro para um ponteiro, eu estou falando que eu quero mudar para onde esse ponteiro está apontando. Né? Então, é uma camada a mais de direção. Certo? Então, se eu quero passar um ponteiro por parâmetro para a função e eu quero mudar para onde esse ponteiro aponta, eu tenho que passar um ponteiro para ele. Na verdade, eu tenho que passar um endereço desse ponteiro. Certo? Então, quando eu faço isso, na prática, eu estou falando, ó, tá vendo esse ponteiro aqui? Quando ele terminar essa função, tem uma grande chance dele sair apontando para outro lugar. Certo? Então, é bom até dar free nele antes, caso ele já esteja apontando para alguma coisa. Que valor? Para que ele vai apontar? Ele vai apontar para uma parada muito maneira. Ele vai apontar para o retorno dessa thread. Então, a pthread join faz uma função esperar para uma thread acabar. E esse rapaz aqui é a ferramenta que eu tenho para pegar o retorno dessa thread. Né? Ou seja, essa thread o que ela retornar vai ser guardado aqui. Se ela retornar nulo, pode meter um nulo aqui que eu sei jogar fora. Mas tome cuidado, né? Isso aqui é perigoso, né? Por quê? Porque se o cara faz um malloc aqui dentro e retorna e tu não pega ele, isso é um vazamento de memória. É uma memória que você alocou e que você não vai usar. Em C, como não tem garbage collector, ele vai olhar, olha, tem essa memória aqui, ela vai ficar alocada até o programa terminar. Por quê? Porque ela foi alocada, não tem nenhum ponteiro apontando para ela e ninguém fez free nela. Né? Ou seja, ela não volta para glibc, né? Não volta para a biblioteca de alocação, certo? Então, isso daqui é basicamente o jeito de pegar o retorno da função. Cara, na vida real,
Quando tu quer usar essas coisas, tu pega um exemplo na internet, tu bota lá como receber retorno Pthread, aí pá, vai ter um exemplo do Stack Overflow explicando como as coisas funcionam. Tá bom? Então, agora um exemplo mais bonitinho aqui, acho que ficou pequeno. Não, se bem que tá bom, tá bonito. Tá melhor do que quando eu faço isso naquele meu projetor meio fuleiro, né? Que ele ficava meio pequeno, eu tinha que botar no preto. Então, ó, olha só aqui. Agora eu tenho um tipo extra para guardar o retorno. Ó, ele vai retornar 2 números. Tá? Vai chamar a função aqui, ó. Chamou a thread normal, passou os argumentos, essa parte é igual. Só que agora, depois de criar a thread, ele faz um join. Ele está falando o quê? Eu vou esperar essa thread acabar e seja lá o que essa função myThread retornar, vai ser salvo aqui nesse ponteiro aqui. Tá? Então, olha só aqui a thread. Essa parte é igual, ele imprime os dois coisas, só que agora ó, ele vai alocar esse retorno, botar o valor 1, o valor 2 e vai retornar ele. Retornar como ponteiro nulo, né? Tem que fazer o cast aqui porque é ponteiro nulo. Tá? Terminou aqui, esse M vai ter o quê? Vai ter o valor 1 para X, Y para 2 para Y. E ele vai imprimir isso. Deu para entender? Esse ponteiro aqui, eu estou guardando o retorno dessa thread. Que é X e Y e foi alocado aqui. Vamos ver rapidinho. Você nem precisa mais do Stack Overflow, porque o código já está aí. Deixa eu ver se é esse rapaz mesmo. Ó, aqui o retorno. Alocou, retornou. Ó, a thread imprimiu 10 e 20 e a main imprimiu o que foi retornado 1 e 2. O que é importante aqui, gente? O que é importante vocês terem em mente? Como eles têm a mesma estrutura, eu posso passar os dois? Tu pode retornar esse mesmo... Aquela história. Tu pode modificar o arg e retornar ele. Pode. Mas tem que tomar... Cara, tem que tomar muito cuidado porque tem uma coisa muito importante aqui. Esse malloc é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque qual seria a opção? Gente, eu amo o VI. Programa em VI, gostoso demais. Tá? A outra opção era isso aqui não ser um ponteiro. Opa. Ó, o que eu fiz agora? Criei uma variável local para o meu retorno. O que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Talvez nada, talvez alguma coisa. Quem sabe faz ao vivo. Eu não faço ideia de qual vai ser o comportamento disso aqui. O que, aliás, nunca é um bom sinal, né? Se eu tenho um programa que eu não sei exatamente o que ele vai fazer, vai me dar erro de compilação, porque aqui tem que ser ponto e não seta. Por que tem que ser ponto e não seta? Porque não é um ponteiro, é uma string direta. Vamos lá. CC. Ó, até o warning já está me dizendo. Função retorna o endereço de uma variável local. Belo warning. Tomei uma falha de segmentação na minha cara, meu amigo. Por que eu tomei uma falha de segmentação na minha cara? Por uma razão bem simples. Tá vendo esse rapaz aqui? Ele é uma variável local. O que acontece com variáveis locais? Elas são criadas na pilha, no stack. O stack, ele é para... fica lá todas as variáveis locais que são criadas dentro dessa função. Quando você chama um retorno, tudo que foi criado nessa função é desempilhado para voltar para o escopo
da função anterior. Então, quando você faz esse desempilhamento, esse endereço R é de um pedaço que não faz parte da stack mais. E aí você pega uma falha de segmentação porque você está fora do teu segmento da pilha, né? A pilha tem um ponteiro bound, tem um registrador bound, que diz qual é o limite da pilha, e o teu endereço está fora dela. Aí ele fala, opa, segmentation fault, né? Olha aí, todas essas coisas que eu falei vindo juntas num lugar só, né? Que beleza. Então, não, por isso, quando você vai retornar qualquer coisa para fora de uma função, tem que ser alocado no heap, né? Ser alocado no heap. Por quê? Porque sendo alocado no heap, quando acabar essa função, a função em si vai ser desalocada, né? Vai sair o escopo dela da pilha, mas o heap continua lá até o fim dos tempos, até o seu programa acabar. Não quebrei o programa, que bom. Então, ó, é assim que funciona o join. Ó. O join, na prática, ele está esperando por essa thread P e pegando o retorno e jogando em M. Vamos dar uma olhada como a gente poderia usar o join em outros lugares. Aqui, por exemplo, o Fibonacci. Fibonacci bonito, Fibonacci garboso. Né? Esse 5 aqui foi uma gambiarrinha, tá? Mas, ó, terminou de gerar todas as funções, todas as threads, aí eu faço join, tá? Olha só que interessante. Se eu fizer esse join assim, ele vai rodar normal. Cadê? Vai dar erro isso aqui, sabia? Ah, tá. Do jeito que tá, o que está rolando? Todas as threads são criadas, já com seus respectivos valores, e depois que todas são criadas, ele espera por todas acabarem. Eu poderia fazer de outra forma. E vários alunos fazem. Eles podem botar esse join bem aqui, ó. O que é isso? Vou criar a thread e vou esperar por ela. O que vai mudar? Nada, né? Quase nada. Quase nada. Estou indo muito rápido, gente. Às vezes eu vou muito rápido, que é a hora avançando, né? O que está acontecendo exatamente? Ó, ele cria essa thread, antes de criar a próxima, ele já está esperando. Então ele vai criar uma thread, essa thread vai fazer o trabalho dela, quando ela terminar, ele vai gerar a próxima, aí vai ser bem educado, né? Ele vai esperar uma thread terminar antes de gerar a próxima. Isso daí gera uma coisa que a gente chama de serialização de um programa paralelo. A gente tem um programa que deveria estar rodando em paralelo, mas esse join aqui está fazendo as threads rodarem uma atrás da outra, né? Ou seja, eu estou querendo aproveitar o paralelismo. Aqui, quando eu boto no final, aqui ele vai na ordem desse fora aqui. Ele vai esperar o 0, o 1, o 2 e o 3. Eu poderia muito bem, nada me impede de fazer assim. Só que tem uma coisa interessante do join. Se a thread já terminou, ele não espera, ele só vai pegar o retorno e já continua. Certo? Ele sempre. Então, para thread join, eu digo qual thread específica ele vai esperar. E se a thread já terminou, ele simplesmente pega o retorno, salva e já era. Certo? Esse é o. Vamos lá, que tem muita coisa. Tá, isso aqui eu já falei. Então, agora eu vou mostrar para vocês como funciona a implementação de locks no pthread, que essa aqui é importante. É bem simples. Tem a função pthread, thread, mutex, lock, de travar, e pthread, mutex, unlock, de destravar. Thread é a biblioteca, lock é travar, unlock é destravar, e mutex, eu acho que eu falo nos vídeos, tenho quase certeza que eu falo no vídeo, vem de mutual exclusion, né? Ou exclusão mútua, né?
Ou seja, isso é a primitiva de exclusão mútua para impedir que duas threads entrem na mesma seção crítica. Tá? Então, se eu identifiquei quais são as seções críticas, basta eu travar antes de usar e destravar depois de usar. Sempre tenham em mente, as seções críticas têm que ser curtíssimas, porque quanto maior a seção crítica, menos paralelismo eu tenho. Por quê? Porque tem uma área que vamos dizer assim, que ninguém pode usar enquanto está naquela trava, né? Eu gosto de pensar assim, acesso ao banheiro, né? Banheiro, quando tem um banheiro que é público, geralmente a trava fica na porta de cada mictório, ou de mictório não tem porta, né? Mas de cada privada, né? De cada toalete. Ali tem uma trava no toalete. Por que tem isso? Para o máximo de pessoas usarem o banheiro ao mesmo tempo, né? Pode ter um em cada toalete, pode ter pessoas esperando ali na pia. Essa é uma trava mais eficiente. Outra forma de fazer isso é a pessoa ter a chave da porta do banheiro, não é verdade? Se ela tem a chave da porta do banheiro, só ela, e se ela está lá dentro e tranca, ninguém pode entrar lá enquanto ela está lá dentro. Ou ainda, se o cara for burro, a pessoa pega a chave do andar. A pessoa pode fechar o andar inteiro porque ela vai no banheiro. Vai saber, né? Então, na hora de fazer as travas, é importante que você pense, eu quero que essas travas sejam curtas, eu não quero fechar o andar inteiro. Eu não quero começar a thread trava, terminou a thread destrava. Por quê? Porque eu não consigo ter duas threads rodando ao mesmo tempo. Certo? Outra coisa importante é inicializa o diabo das travas, tá? O C ele não funciona muitas vezes, dependendo da versão do compilador, se não tiver ou essa inicialização ou essa aqui, tá? Essa aqui é mais bonitinha, essa aqui não pega em alguns sistemas, tá? Então bota isso aqui, né? Mostrar para vocês aqui sem salvar. Vocês sabem como é que sai do VI? Isso é importante, sabia? Ó, WQ é bom, mas eu prefiro 2.x. X é salva e fecha, que faz a mesma coisa na prática. E Q exclamação também, quando não quer salvar. Importantíssimo, né? História de. O cara abre o VI por engano, ele tem que fechar o terminal, se ele não sabe, né? Então, deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse é o conta. Ó, sempre dê bons nomes para suas variáveis, né? Tá? Então, ó, tem uma trava global. Por que essa trava é global? Porque ela vai ser compartilhada por múltiplos objetos. Tem formas mais elegantes de implementar isso? Tem. Tem bibliotecas melhores e tal, que tu vai passar um monitor. Tu pode passar tem um objeto que controla todas as travas. O ideal, quando você está trabalhando orientado ao objeto, é o próprio objeto já tem as travas dele. E a implementação de paralelismo fica implícita. Aí tem como fazer, por exemplo, todas as instâncias de um mesmo objeto terem uma única trava. Tudo isso aí existe. Eu nem lembro mais como é que faz isso em C, gente. Faz tanto tempo. Então, olha só. Esse é o mesmo programa de contar. Eu inicializo a trava global. Vou botar já com join, né, gente? Não sei por que não está com join agora. Inicializei a trava global aqui. E, ó, antes do conta e depois do conta, eu fiz o mais. Agora vamos ver isso aqui. Rapidamente, ó. Deixa eu botar um timer aqui. 0,4 segundos. O tempo tá bom, né? Chegou no número correto. Por quê? Por que chegou no número correto? Porque aqui, ó, essa variável conta, agora aquelas 3 instruções, eu não consigo ter 2 caras mexendo na variável conta ao mesmo tempo, porque antes de mexer em conta, chegou a primeira thread, ela trava o acesso à variável conta. Travou o acesso à variável conta, ele pode mexer, ele faz o load, incremento e store, e depois destrava a variável conta e a próxima thread pode usar. Certo?
Uma coisa que vocês podem pensar, professor, não poderia fazer assim? Poderia, mas assim é menos paralelo. Por que é menos paralelo? Porque a primeira thread vai entrar, vai fazer 1 milhão de incrementos em contas, e enquanto ela estiver fazendo esses incrementos, as outras não vão poder mexer na variável conta. Mas agora eu pergunto para vocês, isso vai ser mais rápido ou vai ser mais lento? Só tem um jeito de saber, né? Com o tempo, né? Chocrível, né? Quanto era o tempo mesmo? 0,4. Agora foi para 0,06. Vocês podem estar se perguntando, ô professor, isso daqui é claramente pior, porque eu tenho menos paralelismo. Por que está mais lento? Porque travar uma trava é uma chamada de sistema. Por que é uma chamada de sistema? Porque o SO controla o acesso à sessão crítica. Tá? Depende da implementação dela, né? Vocês viram no negócio de travas? No último slide eu mostro como implementa o semáforo ali, né? O SO ele tem duas coisas que ocorrem lá, né? Tem a trava e tem a fila de processo. Por quê? Porque o processo que trava, ele dorme. E quando a unlock, tem que acordar um processo. Então, isso são chamados de sistemas, não tem para onde fugir, né? Então, na prática, para fazer o paralelismo aqui, quando eu faço desse jeito, aqui, ele fica. Qual é a palavra que eu procuro? Ele gasta tanto recurso para travar e destravar que acaba deixando muito mais lento. E isso é muito mais normal do que parece. Gente, coisa mais normal é tipo assim, o cara começa o programa em paralelo e em paralelo ele fica muito mais lento do que se fosse só um programa serial. Então faz o negócio ficar multithread, se você não fizer direito, ele vai ficar mais lento. Vai, é uma certeza. Então, aquela história. A otimização contrário tardio. A otimização early. Como é que soma a palavra dessa? Antecipada. Otimização antecipada é o inimigo de qualquer sistema. Fica a dica para a vida. Primeiro você quer ver esse negócio funcionando. Depois que ele estiver funcionando, você pensa em otimizar as partes que estão lentas, né? O cara que está se empolgando na hora de programar e quer já fazer a coisa super rápida, ele invariavelmente vai cair no problema de otimizar o que não precisava ser otimizado. Tá? Então, vou fechar esse Discord aqui, cara. Sai, diabo. Porra, a notificação fica em cima de onde está o Discord, eu não consigo fechar. Pera. Então, é mole isso. Discord. Fecha, eu nem gosto de você, Discord. Finaliza a tarefa. Finaliza. Tá. Então, o próprio ato de eu tentar fazer a sincronia entre as threads está deixando o programa mais lento. E isso não é legal. Tá? Então, eu quero que essa mensagem para vocês aqui. Paralelismo tem que ser feito com muito cuidado. Com muito cuidado. Tá? Porque a chance de você deixar o seu programa mais lento, ou ainda, gerar um deadlock, gerar um live lock, gerar uma situação que o seu programa trava, é muito grande. Cara, tem um programador do Chrome que eu gosto de seguir no Twitter, que é o Bruce Dawson. Cara, vira e mexe, ele fica... Porra, tem uma thread do Windows Explorer que rodou não sei quantos segundos esperando uma trava ser liberada. É tipo, ele sai fazendo os debug do debug do debug e ele fica achando esses pequenos erros aí de sincronia, de concorrência no SQL o tempo todo. Super normal. Essa parte é super interessante, gente, mas ela é bem complicada. Além do lock, tem uma coisa aqui que geralmente não mostram em disciplina, porque em disciplina você quer usar o mais tradicional. Tu tem umas outras coisas interessantes que são importantes na prática. A gente tem o try lock. Esse Discord não fechou, gente. Como é que fecha isso?
Tá aqui o diabo. Kit. Pronto. O try lock, que é o quê? Um lock normal, você tenta pegar a trava. Se a trava já estiver sendo usada, seu processo dorme e fica esperando até a trava ser liberada para ele acordar e pegar a trava de novo, não é verdade? O try lock não. O try lock é o verifica aí se a trava estiver liberada, pega. Se não, não bloqueia. Vai fazer outras coisas. Então esse cara aqui, você pode meter ele num if para o cara fazer tipo assim, tá liberado aí? Aí o cara fala, não, aí ele nem vai para a fila, ele vai fazer outra coisa. Né? Então, try lock acaba sendo muito útil para esse tipo de coisa. Mas ele tem que ser usado com cuidado. Por quê? Porque esse cara gera live lock. Que é o cara, de tempo em tempo, ele chega, tá ocupado? Aí o cara tá. Aí meia hora depois ele volta, tá ocupado? Tá. Tá ocupado? Tá. E acaba nunca conseguindo pegar a trava. Se for uma trava bem disputada. Né? Então, tem que usar com parcimônia essas coisas, né? Outra diretiva diferente é o timed lock. E esse aqui também é bem legal. Isso é muito importante, que é o quê? Ele tenta pegar a trava, se a trava estiver ocupada, ele bloqueia, mas ele não vai ficar bloqueado para sempre. Você dá um time out aqui. Passa um tempo e fala, olha, espera 15 segundos, 30 segundos. Se não der, aí ele retorna aqui ele sai do timed lock sem a trava e retorna aqui um valor de erro. Para que serve isso? É para que seu programa ele tenta pegar a trava, se ele não conseguir, ele retorna erro, não conseguir pegar a trava e o programa não acaba, né? Você tem que entender uma coisa. Se eu fiz um lock e ninguém está dando unlock, eu vou esperar para sempre. O meu processo pode dormir e nunca mais acordar, porque ele precisa de alguém chamar unlock para ele acordar. E em sistemas reais, vocês vão aprender que quem trabalha com o sistema gosta de gambiarra. A gambiarra é a melhor amiga do programador de sistemas. Certa vez, eu trabalhei num projeto grande aí que ele fez um coletor de toda a internet em português no Brasil. A gente tinha uma porrada de robô. Sabe o que a gente fazia? Esses robôs, eles iam coletando páginas, lendo URLs e botando numa fila para ser... De tempo em tempo, esses robôs travavam e a gente não tinha o que fazer, porque era a biblioteca de leitura de HTML para procurar os links, né? Então, a gente, ao invés de se esquentar com isso, usar um ditado popular meio sujo, não vou usar, o que a gente fazia? De tempos em tempos, a gente matava os robôs todos. De hora em hora, mata todos os robôs e sobe tudo de novo. Não está nem aí. Ou seja, é uma solução mais prática e de vida real. Isso é super comum. Então, com timed lock, você consegue falar, cara, fica 5 minutos esperando essa trava. Se não der, solta e vai fazer outra coisa, para não morrer o seu processo. Outra coisa que vocês vão ver agora, acho que na próxima aula já, que eu vou soltar hoje, soltar hoje, hein? São as variáveis de condição. O que é uma variável de condição? Variável de condição, elas são úteis para sinalizar que algo aconteceu. Porque, às vezes, a trava, o lock, ele é para uma situação ativa. Você quer fazer alguma coisa, então você pega a trava para ninguém poder mexer nesse negócio enquanto você está mexendo. Então, ela tem esse sentido mais ativo. Né? A variável de condição, a trava é ativa, você quer agir. A variável de condição é o contrário. Às vezes você está esperando alguma coisa acontecer para você agir. O exemplo clássico, o exemplo que eu uso, eu acho, no vídeo, desculpa por usar o mesmo exemplo, mas eu não pensei em outro nesse momento, é o corretor gramatical do Word. Do Microsoft Word. Word não, que isso é Word. O corretor gramatical do Word é uma thread. E ela fica lá paradinha. Por quê? Porque não está acontecendo nada. Conforme você vai digitando, o editor deve ter lá o negócio, digitou tantas palavras. Acorda o corretor. Aí o corretor acorda, checa as palavras novas, sublinha lá de vermelho tudo, porque você escreve mal pra caramba, e volta a dormir.
Aí a pessoa continua digitando, digitou o suficiente, o editor, ei, corretor ortográfico, volta. Aí fica nessa. Ou seja, é um cara que está esperando uma ocorrência. Se o cara deu um alt tab do Word e foi lá abrir um Instagram, aí vai ficar dormindo o corretor ortográfico lá por muito tempo. Por quê? Porque não aconteceu a condição que ele queria. Então, o jeito mais básico de implementar isso é usando variáveis de condição. Tá? Eu não vou me esticar muito, porque como eu estou falando, tem um vídeo só sobre isso. Variável de condição tem duas diretivas simples. Wait, em que você espera, né, por uma condição, ó, opa, por uma condição e tem que ter uma trava, tá? Porque toda condição ela é uma seção crítica por si só. Eu explico isso melhor no vídeo, tá? E o signal, que é o quê? Aconteceu a condição, hein? Quem estiver esperando, tá liberado, galera. Aí acorda todo mundo e quem pegar a trava primeiro ganha, né? Vira uma corrida, tá? Depende de como é implementado, na verdade. Mas você entendeu? Então, essa variável aqui, ela identifica qual é a condição que esse cara está esperando e que esse cara dá o sinal. E a trava é para evitar que vários entrem na mesma condição ao mesmo tempo. Né? Você fala que, olha, estou vendendo esse celular. Precisa de uma trava, porque senão pode aparecer, por exemplo, acordou esse cara e ao mesmo tempo veio um outro que estava chegando e os dois quiserem comprar o celular ao mesmo tempo. Não pode, né? Então, por isso que tem que ter uma trava sempre junto com a condição. Tá? Então, ó, tem esse código aqui, como eu tô falando, é o mesmo. Esse código tá nos slides, então não vou perder muito tempo com ele, não. Tá? Variável de condição, como é o próximo vídeo que vai entrar, eu vou ficar um pouco aqui, mas tá tudo salvo porque já são quase 10 horas, né, gente? Eu não quero matar mais vocês. Então, algumas dicas para finalizar quando vocês estão programando com thread. Primeira coisa, simplicidade. Não inventa, bicho. Não inventa com trava, não inventa com variável de condição, porque é muito fácil se confundir. Muito fácil, cara. Aquela história. Travou, não destravou, acabou. Morreu o teu programa. Tipo, destruiu. Né? Esperou uma variável de condição. Ninguém vai dar o signal. Morreu essa thread. É assim. Qualquer besteirinha erra. Então, mínimo, tudo simples. O mínimo de interação entre as threads. Faz o máximo de coisa com variável local. Usa as variáveis globais para pouquíssimas coisas. Por quê? Porque cada interação é uma chance de ter nova seção crítica, é uma chance de ter novas lentidões, tipo aquela do contador, né? E principalmente chance de deadlock. Né? Se tem mais de duas travas, a chance de deadlock já aumenta. Né? O Linux tem lugar na memória, que é um slide lá de travas, eu acho, que é um slide de bugs de concorrência. Tem lá 11 travas diferentes na seção de memória. E basta tu pegar na ordem errada que tudo trava. É terrível, é terrível. Inicializem suas travas. Por quê? Porque se tu não inicializa, tu vai ter aquele código delicioso que é o código que às vezes funciona e às vezes não funciona. Isso aqui, eu já me dei mal por causa disso, que é checar o retorno das funções. Às vezes você cria a thread não é criada. Né? Um programa grande, tipo, o programa está rodando há 35 dias, está gastando 28 GB de RAM. Aí uma hora o sistema operacional fala, ah, não, cara, não vou criar mais thread não. Aí tu não checou o retorno da função, se lascou. Deu join numa thread que não foi criada. Aí pega um segmentation fault e cai tudo. Não pode, né? Sempre que for trabalhar com retorno, sempre que for trabalhar com argumento, muito cuidado, porque ponteiro nulo tipo assim, qualquer cast que você fizer do ponteiro nulo, você vai aceitar. Então, tenha certeza que é do tipo certo, tá? Lembre sempre daquilo que eu mostrei, que variável da pilha vai morrer junto, né? Então, qualquer coisa que for passada por parâmetro, passe, por favor, como se diz, variáveis do RIP. Sempre faça malloc, inclusive nos argumentos também, tá? Né? Sempre que quiser comunicar, não faz uma flag, usa a variável de condição, tá? Porque vocês vão ver na aula de variável de condição que, teoricamente, tem como substituir ela mais ou menos por um booleano, só que é muito pior.
tá? Então sempre usa. O manual é seu amigo, tá? O manual do Linux tem um monte de coisa. Você faz man, Pthread tem um monte de exemplo. Gente, melhor forma de aprender concorrência é, por exemplo, pegando os códigozinhos simples, botando para rodar e vendo os bugs. Nesse ano, gente, nesse período, eu quero fazer mais aulas de concorrência, pelo menos mais um laboratório desses, provavelmente na próxima semana. Deixa eu abrir o Colab Web aqui. Só para a gente ficar para finalizar, porque eu tô cansado também, gente, não sei vocês. Desculpem pela demora, tá? Todo mundo morrendo de fome. Deixa eu tirar aqui o... Eita. Deixa eu pegar a aula errada. Ah, é sério, é a mesma, né? Então, não. Peraí. É o CO 2020/2, tá aqui. Ó. Quarta-feira, eu vou liberar essa aula de variáveis de condição. Nela tem um exercíciozinho que eu vou para segunda com Valgrind, que é super simples. Super simples. Tá? E é um negócio que vai ajudar vocês no futuro. Então, eu recomendo muito que vocês façam, porque isso aqui vai salvar vocês. Aí, na segunda, vai ter uma aula de semáforos. E na quarta, eu vou fazer um outro laboratório. Laboratório com outros problemas, né? Porque esses problemas aqui, a gente vai estar... Qual é a palavra que eu procuro? Porque vocês vão estar só vendo no vídeo, né? Então, na quarta-feira que vem, eu vou chegar aqui, olha, tá aqui uns exemplos, vamos fazer. Passar. Pega esse aqui, eu já vou dar o código pronto, vocês vão ter 20 minutos para colocar as travas lá, e eu vou mostrar para vocês como é que fica. Fazer uns 3 ou 4. Né? Por quê? Para vocês terem chance de fazer os trabalhos. Certo? Então, quarta-feira, a variável de condição. Segunda-feira, semáforos. Quarta-feira, uma aula ao vivo. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Para cá, para ficar de frente para vocês. Alguma dúvida? Acho que é isso. Desculpem pela demora, né? Só foi caindo aos poucos, né? Mas eu entendo, é tarde, né? A pessoa não aguenta mais minha voz. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar por agora. Como eu tô falando, essa parte é super divertida, mas um pouquinho... os códigos são pequenos, mas são... É a pior coisa, é um códigozinho desse tamanho que fica todo doido. E tu não sabe por quê, né? Então, na quarta, como eu falei, vai ter a atividade do Valgrind. Segunda, semáforos. Não, vou fazer assim. Vou fazer segunda, um outro laboratório. Isso, vai ser na próxima segunda, vai ter de novo uma aula ao vivo, beleza? Não, na quarta, vai ser na quarta. Vai ser na quarta que eu vou fazer com semáforo, que é mais legal, tá bom? Belezura? Pessoal, vão lá, durmam bem, descansem que amanhã tem mais, né? Boa noite, pessoal. Essa semana já tô terminando aqui as notas de memória, tá? Memória é bem mais simples de corrigir. E é nóis. Qualquer problema sobre o curso, pessoal, entre em contato comigo. O professor não está vindo. Qualquer problema, professor, quero desistir. Venham falar comigo. Tá bom? Estamos aqui para isso mesmo, gente. Boa noite. Parar a gravação. Ih, Rafaela, você tinha ido dar uma volta? Sempre assim, essa hora que a gente descobre quem deu a saída.